Olá, meu nome é Mariana Asqueira Campos de Deus, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG e hoje eu vou dar a aula sobre neuroendocrinologia com orientação do Dr. Gilberto e do Dr. José Miguel. Esse é o sumário da minha apresentação e eu vou começar falando sobre a anatomia do eixo hipotálamo-hipofisário e os seus neurohormônios. O eixo hipotálamo-hipofisário funciona tal qual como uma orquestra, ou como eu quis fazer uma analogia aqui, como uma bateria universitária. Então, o hipotálamo vai ser o regente de toda a atividade desse eixo, e a hipófise e os seus órgãos-alvos, nesse caso a gente está falando dos ovários, vão funcionar como ritmistas. Então, para a gente ter excelência nesse sistema, nós vamos precisar de alguns fatores, como a sincronicidade, a responsividade desses órgãos para o regente, e também um feedback. O hipotálamo é uma região na base do cérebro que se deposita logo acima da junção dos nervos ópticos. Ele vai influenciar a hipófise anterior e também a posterior, mas não existe uma conexão neuronal direta entre a hipófise e o hipotálamo. Essa conexão vai ser feita por meio da circulação porto-hipofisária, que vai estabelecer a conexão entre a hipófise e o hipotálamo. Então, os capilares vão se originar na eminência mediana, vão descender pelo infundíbulo para a hipófise. Ele vai ofertar sangue para a hipófise anterior e também posterior, de forma a desencadear uma sinalização neuronal do hipotálamo para a hipófise por meio da secreção de neurohormônios nessa circulação. Também vai existir um sistema de direcionamento de feedback retrógrado para o hipotálamo para o controle de todo esse eixo. Os neurohormônios, então, e os peptídeos vão ser sintetizados no hipotálamo, vão cair no sistema porto-hipofisário, atingindo as células-alvos da hipófise anterior. Alguns estudos demonstram que existe uma dependência quase absoluta entre a hipófise e o hipotálamo. Nesses estudos, fizeram o transplante da hipófise anterior para um sítio ectópico que não apresentava uma comunicação direta com o hipotálamo, o que acabou resultando em falência gonadal. Só que, se eles fizessem uma regeneração da anatomia e desse sistema porto-hipofisário, a função da hipófise e das gônadas também foi reestabelecida. Então, alguns neurohormônios vão ser lançados nessa circulação, afetar essas células-alvo, gerando mais hormônios. O GnRH vai atuar sobre os gonadotrofos, estimulando a síntese de FSH e de LH. O CRH sobre os corticotropos, estimulando a síntese do ACTH. O TRH sobre os tireotropos, estimulando a síntese do TSH. Já a dopamina vai atuar nos lactotropos de maneira inibitória sobre a secreção da prolactina. O GHRH vai estimular os somatotropos a sintetizar GH, enquanto a somatostatina vai inibir essa síntese. Certo? Então, nós temos que, apesar da gente saber que o hipotálamo vai ser o grande condutor desse eixo, a gente não pode menosprezar a hipófise como o grande centro do controle desse sistema. Ela vai receber os comandos do hipotálamo e do sistema nervoso central. Também vai receber feedback dos tecidos, que são os alvos desses hormônios. E, além disso, ela tem um sistema autócrino e parácrino para o aumento e supressão da sua própria função hormonal e do crescimento. Os hormônios da hipófise vão ser importantíssimos para regular a puberdade, o crescimento, a reprodução, o metabolismo, o balanço osmótico e também a resposta ao estresse. Agora, falando sobre a prolactina vai ser sintetizada nos lactotropos e a gente também pode encontrá-la no endométrio decidualizado e no miométrio. A sua principal função vai ser a da lactogênese e a sua síntese vai ser estimulada e mediada
pelo estrogênio. Alguns outros fatores que vão estimular a secreção da prolactina vão ser a própria prolactina, o TRH, o VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, fator de crescimento epidérmico e também o GNRH. Sobre o TRH, existe uma associação de hiperprolactinemia com a elevação de TRH que acontece no hipotireoidismo primário. Agora, falando sobre o controle da secreção da prolactina, a própria prolactina vai ser a principal responsável por regular a sua própria homeostase. Ela vai estimular a via dopaminérgica e fazer um feedback negativo sobre a sua própria secreção. Então, o controle inibitório da secreção de prolactina vai ser realizado pela via dopaminérgica do hipotálamo. Além disso, opioides endógenos e o estrogênio vão inibir o eixo da dopamina, que vão favorecer um aumento na secreção de prolactina. O estrogênio também vai ter um papel importante nessa regulação, porque ele também influencia diretamente a via dopaminérgica. Agora, falando sobre a serotonina e o neuropeptídeo Y, eles vão estimular o eixo da dopamina e vão favorecer a redução na secreção de prolactina. Algumas drogas psiquiátricas vão ser antagonistas desses receptores de dopamina, de forma que eles vão bloquear a ação inibitória da dopamina sobre a hipófise, o que aumenta os níveis de prolactina na circulação, como acontece com a risperidona e a amilosuprida. Novas drogas não favorecem essa secreção aumentada de prolactina, como a clozapina, a olanzapina e também a quetiapina. Agora, falando sobre o hipotálamo e a secreção do GNRH, no hipotálamo, ele é uma parte do diencéfalo na base do cérebro que vai formar a base e as partes laterais do terceiro ventrículo. No hipotálamo, nós vamos ter neurônios secretores, que vão ser chamados de células neuroendócrinas, porque eles vão ter funções neuronais e também funções de glândulas endócrinas. Elas vão responder tanto a sinais da corrente sanguínea como a sinais de neurotransmissores. Por isso que vai ser chamado, elas exercem um papel de neurosecreção, que elas podem sintetizar um neurohormônio e também neurotransmissores, que vão ser secretados na circulação ou transmitidos via sinapse. Os neurônios produtores de GNRH se encontram no núcleo arqueado e seus axônios se estendem até a eminência mediana. Eles surgem na placa olfatória medial, que é uma placa grossa de ectoderme onde se desenvolvem os órgãos sensoriais. Os neurônios secretores do GNRH vão surgir nela, se projetar pela placa cribiforme até o núcleo pré-óptico septal para chegar até o cérebro. Nessa placa olfatória medial, nessa passagem pela placa cribiforme, eles vão migrar juntamente com o axônio olfatório. Por isso, na síndrome de Kalman, que acontece um defeito na migração do axônio olfatório e também do neurônio secretor do GNRH dessa placa olfatória, a gente tem um déficit na secreção de GNRH e também em pacientes com alteração de olfato. A maioria dos corpos celulares dos neurônios produtores de GNRH se localiza então no núcleo arqueado e eles formam uma rede complexa que interagem entre eles mesmos e também com diversos outros neurônios, o que vai permitir uma interação complexa de neurotransmissores, de hormônios e também de fatores de crescimento que vão todos modular a secreção do GNRH. Então, o núcleo arqueado e a eminência mediana do hipotálamo formam uma unidade que vão ser os principais responsáveis pela secreção do GNRH na circulação portal. Eles vão ser entregues à circulação portal por meio do trato túbero-infundibular
de GNRH. A gente sabe que além desse trato tuberoinfundibular, existem também fibras nervosas de neurônios produtores de GNRH que são encontradas no hipotálamo posterior e que descendem pela hipófise para a hipófise posterior, além de fibras da região anterior do hipotálamo que podem se direcionar para outras regiões do sistema límbico. Só que a gente sabe que se essas fibras forem lesionadas, isso não vai influenciar na liberação de gonadotrofinas pela hipófise. Apenas se a gente tiver uma lesão nesse complexo do núcleo arqueado e eminência mediana, que vai ocorrer atrofia gonadal e amenorreia. Então, esse sistema vai ser a principal unidade responsável por essa secreção do GNRH. Agora, falando sobre a secreção do GNRH, nós sabemos que o GNRH tem uma meia-vida de 2 a 4 minutos. Então, para o controle do ciclo reprodutivo, a gente depende de uma liberação constante e coordenada de GNRH, que vai depender de feedbacks positivos quanto de feedbacks negativos inibitórios. Para isso, nós vamos ter 3 vias de feedback: o feedback longo, o feedback curto e o feedback ultra curto. O sistema de feedback longo é um feedback entre os níveis de hormônios circulantes da glândula-alvo, que nesse caso a gente está falando do ovário, ou seja, é um feedback dos níveis de estrogênio e de androgênios para a hipófise e para o hipotálamo. Já o sistema de feedback curto vai ser um feedback da hipófise para o hipotálamo sobre esses hormônios hipotalâmicos, o que vai influenciar na própria secreção hormonal da hipófise. E o sistema de feedback ultra curto vai ser um feedback entre a concentração do próprio hormônio circulante, que exerce o feedback se autorregulando a sua síntese e a sua secreção. Então, nesse caso, o GNRH regular sua própria síntese e sua própria secreção. Sobre a secreção do GNRH, o núcleo arqueado vai coordenar a liberação do GNRH de maneira pulsátil. Então, a liberação normal de gonadotrofinas pela hipófise requer uma secreção pulsátil do GNRH dentro de uma margem de frequência e amplitude, sendo que essa margem ela é bem estreita. Se você aumenta ou diminui a frequência dos pulsos, isso pode o GNRH pode acabar interrompendo a secreção de gonadotrofinas. As gonadotrofinas e os esteroides ovarianos, então, também vão ser secretados de forma pulsátil, seguindo esses pulsos. Pouco antes da puberdade, a gente tem, então, um aumento desses pulsos de GNRH durante a noite. E a partir da puberdade, o núcleo arqueado vai ter uma aceleração progressiva na frequência desses pulsos. Então, a gente parte de um padrão de inatividade para o aumento de liberação noturno até atingir o padrão adulto. Essa secreção pulsátil vai se manter durante 24 horas, apenas então com a variação em amplitude e em frequência. Falando mais sobre os pulsos de GNRH, a gente vai ter uma diferença nos pulsos a depender das fases folicular ou da fase lútea. Então, na fase folicular, a gente tem maior frequência e menor amplitude dos pulsos. Esse padrão estimula uma maior liberação de hipófise de FSH pela hipófise. Mas no meio do ciclo, a gente vai ter que o aumento da frequência e da amplitude vai favorecer um aumento na secreção do LH, gerando o pico de LH necessário para a ovulação. Já na fase lútea, a gente tem menor frequência e maior amplitude, o que nesse momento estimula uma maior liberação do LH pela hipófise. Mas no fim da fase lútea, a gente tem uma diminuição progressiva dos pulsos, uma diminuição progressiva da amplitude
vai favorecer o aumento na síntese do FSH, sendo esse aumento necessário para iniciar um novo ciclo. A secreção do FSH e do LH vai estar muito correlacionada, apesar da gente saber que a meia-vida do FSH é mais longa. Em resumo a esse slide, a gente sabe então que um aumento ou diminuição das gonadotrofinas vai estar relacionado às mudanças nesses pulsos do GNRH. Estudos em roedores já demonstraram que a frequência dos pulsos do GNRH determina qual subunidade gênica de gonadotrofina será mais expressa naquele momento, se vai ser a do LH ou a do FSH. Falando agora sobre o controle dos pulsos de GNRH, a gente sabe que a liberação do GNRH vai ser influenciada por algumas vias. Falando agora sobre a via dopaminérgica, a gente vai ter neurônios dopaminérgicos localizados no núcleo arqueado e no núcleo periventricular. A dopamina ela vai exercer um efeito sobre a secreção do GNRH pelo hipotálamo, o que vai acabar exercendo um efeito também, então, na secreção das gonadotrofinas. Isso pode acontecer de duas formas. Então, pode acontecer pela supressão do GNRH no núcleo arqueado mesmo, ou pela supressão do GNRH no sistema porta-hipofisário. O trato túbero-infundibular ele vai conduzir a dopamina até o sistema porta-hipofisário, vai liberá-la lá e aí ela vai exercer um efeito inibitório tanto sobre a secreção do GNRH quanto também de prolactina. Falando agora sobre a via noradrenérgica, os neurônios noradrenérgicos surgem no mesencéfalo e na parte inferior do tronco, e os axônios desses neurônios vão ascender pelo feixe prosencefálico medial e vão terminar em diversas estruturas encefálicas, sendo uma delas o hipotálamo. Esses neurônios também vão sintetizar serotonina, além da noradrenalina. A noradrenalina vai apresentar um efeito estimulante sobre a secreção do GNRH, influenciando sobre a frequência e talvez também sobre a amplitude da secreção desses pulsos. O papel da serotonina nesse processo é desconhecido, mas fatores farmacológicos e psicológicos também podem exercer uma influência nesse trato, porque eles vão influenciar a síntese e o metabolismo de catecolaminas, o que pela via noradrenérgica vai influenciar na pulsatilidade da secreção do GNRH. Aqui é apenas um esquema demonstrando então que a norepinefrina vai estimular os pulsos de GNRH no núcleo arqueado, enquanto a dopamina vai inibir os pulsos de GNRH, tanto no núcleo arqueado quanto na hipófise anterior pelo sistema porta-hipofisário. Além da dopamina e da noradrenalina, o neuropeptídeo Y e as quispeptinas também vão controlar os pulsos de GNRH. O neuropeptídeo Y é um peptídeo que exerce um papel importante pelo qual a leptina e a insulina vão informar para o hipotálamo qual que é o estado nutricional do organismo. A expressão do seu gene e a síntese do neuropeptídeo Y nos neurônios hipotalâmicos vão ser regulados pelos esteroides gonadais, pelo estrogênio, e então o neuropeptídeo Y vai estimular o apetite e estimula também a secreção pulsátil do GNRH. Na hipófise, ele vai potencializar a resposta das gonadotrofinas aos pulsos do GNRH e ele também pode inibir a secreção de LH e de FSH na ausência do estrogênio. Como eu falei que a sua síntese nos neurônios hipotalâmicos vai ser regulada pelos esteroides gonadais. Então, o neuropeptídeo Y, ele atua como um facilitador da secreção do GNRH e também das gonadotrofinas.
A desnutrição é associada como um aumento do neuropeptídeo Y, sendo ele encontrado em maiores concentrações no líquor de mulheres que têm anorexia e bulimia nervosa. Como eu disse, ele vai ser um link da avaliação do estado nutricional e também logo da função reprodutiva para o hipotálamo. Então, como eu falei, o neuropeptídeo Y vai informar para o hipotálamo se o organismo tem combustível energético suficiente que é necessário para a reprodução. Já as quispeptinas são peptídeos que vão ser codificados por um gene que chama KIS1 e que é expresso no hipotálamo. A quispeptina e os seus receptores, que é o GPR54, são essenciais no desenvolvimento puberal. Ele vai estimular a produção e secreção do GNRH e os seus neurônios também vão possuir receptores para estrogênio e progesterona que vão afetar na secreção do GNRH. Agora, falando sobre a secreção das gonadotrofinas pela hipófise, o FSH e o LH são secretados e sintetizados nos gonadotrófos. Os gonadotrófos eles estão localizados mais nas partes laterais da hipófise anterior e eles vão ser responsivos a esses estímulos pulsáteis do GNRH. A transcrição dos genes das gonadotrofinas e os receptores do GNRH vão ser influenciados pelos hormônios sexuais e também por inibinas e ativinas, assim como também pelo GNRH. A resposta imediata dos gonadotrófos ao pulso do GNRH é a secreção de gonadotrofinas, só que pode existir algumas respostas atrasadas, mas elas vão ser importantes porque elas vão estar preparando a liberação do LH e do FSH nos próximos pulsos. Isso aí tem um papel muito importante porque no meio do ciclo a gente vai ter que ter um pico de LH. Então essas respostas acumuladas vão gerar uma resposta ainda maior nos próximos pulsos até a gente conseguir atingir esse pico de liberação do LH, que também vai ser influenciado pelo estrogênio e pela progesterona. Continuando, além do GNRH, outros peptídeos hipotalâmicos vão influenciar na secreção das gonadotrofinas, como a ocitocina, o CRH e o neuropeptídeo Y. Elas vão exercer uma interação com o GNRH, podem fazer uma influência direta sobre os gonadotrófos e também vão estimular substâncias na hipófise que afetam a secreção do LH e do FSH, como a galanina e as interleucinas. Além disso, a hipófise apresenta um sistema intrahipofisário, autócrino e parácrino que influencia diretamente na secreção do FSH e do LH. Citocinas intrahipofisárias e fatores de crescimento que vão compor esse sistema vão regular o desenvolvimento celular, a replicação, a síntese hormonal e também essa secreção do FSH e do LH. As ativinas, as inibinas e a folistatina também vão influenciar na secreção das gonadotrofinas. A inibina ela é secretada pela granulosa dos ovários e também pelos próprios gonadotrófos. Ela vai inibir seletivamente o FSH. Ao inibir a síntese do FSH, a inibina pode acabar aumentando também a atividade do LH. Então, as células que sintetizam LH vão responder à inibina, favorecendo um aumento no número dos receptores de GNRH. Já a ativina, ela também vai ser secretada pela granulosa dos ovários e pelos gonadotrófos. Ela vai aumentar a secreção do FSH e inibir prolactina, ACTH e o GH. Para aumentar a secreção do FSH, a ativina ela aumenta a resposta da hipófise
aos pulsos do GNRH, aumentando o número dos seus receptores. Já a foliestatina, ela é um peptídeo que ele é secretado por várias células hipofisárias, incluindo também os gonadotróficos. A foliestatina vai inibir a síntese e a secreção do FSH, inibir a resposta do FSH ao GNRH, pois ele se liga à ativina, reduzindo a sua atividade. Trazendo um highlight agora sim de todo esse tópico, um resuminho, a síntese e a secreção das gonadotrofinas hipofisárias, então, estão sob controle do GNRH, das ativinas, das inibinas e das foliestatinas. A ativina aumenta e a foliestatina suprime o GNRH. E se a gente tiver um estímulo prolongado do GNRH, na verdade, isso vai promover um downregulation da secreção das gonadotrofinas. A princípio, o aumento no pulso do GNRH aumenta a produção de FSH. Só que se a gente tiver uma frequência alta, sustentada ou contínua do GNRH, isso vai acabar, na verdade, aumentando a produção da foliestatina, que vai fazer esse downregulation. E a secreção do LH, ela é primariamente regulada pelo GNRH. Então, ela vai ocorrer independentemente dessas ativinas, das inibinas e da foliestatina. Existem 3 classes principais de opioides. As encefalinas, que derivam da proencefalina A e B. As endorfinas, que derivam da pró-opiomelanocortina, que é a PONC, e as dinorfinas, que derivam da prodinorfina. Esses peptídeos opioides, eles vão ser importantíssimos na regulação do ciclo menstrual. No ciclo menstrual, a gente vai tendo um aumento progressivo de endorfina durante o período menstrual, quando a gente tem níveis mais baixos de estradiol. Só que o pico desses opioides vai acontecer só na fase lútea, quando a gente tem níveis mais altos de estradiol e também de progesterona. A gente percebe que o estradiol por si só, ele aumenta a secreção dos opioides, mas esses níveis mais altos só vão ser possíveis diante do estradiol junto com a progesterona. Então, a ciclicidade normal do ciclo menstrual depende de uma sequência de períodos de alta e de baixa atividade dos opioides hipotalâmicos, de alta na fase lútea e de baixa atividade durante a menstruação. Os opioides, eles parecem não ter um efeito na resposta da hipófise ao GNRH, mas os opioides endógenos, eles inibem a secreção do LH e do FSH ao suprimir a secreção hipotalâmica do GNRH pela beta-endorfina e adinorfina e também modulando através da via das catecolaminas, que é aquela via noradrenérgica que eu falei anteriormente. Como eu falei durante o ciclo menstrual, os esteroides gonadais, então, alteram a atividade opioide e o seu feedback negativo sobre as gonadotrofinas parece ser mediado por esses opioides endógenos. Então, falando sobre as implicações clínicas desse sistema, alterações na via dos opioides endógenos vão mediar o estado hipogonadotrófico visto em condições de amenorreia hipotalâmica, como diante de níveis elevados de prolactina ou em condições de exercício físico excessivo. Então, aqui nós temos como exemplo que no tratamento da amenorreia hipotalâmica com naltrexona, que ela bloqueia os receptores opioides, nós temos uma restauração da função reprodutiva. A redução, então, do GNRH e a amenorreia hipotalâmica vão ser mediados por um aumento na via inibitória desses opioides endógenos. Além disso, mulheres com amenorreia hipotalâmica vão apresentar hipercortisolismo,
sugerindo que existe uma associação nessa via do estresse ao organismo que também vai promover essa interrupção à função reprodutora feminina. Então, o CRH tem um papel na inibição do GNRH. Ele inibe o GNRH diretamente e pelo aumento dos opioides endógenos, e o aumento do cortisol vai inibir a responsividade da hipófise aos pulsos de GNRH. Finalizando, a supressão do GNRH na hiperprolactinemia também parece ser mediada pelos opioides endógenos. Então, todos os hormônios da hipófise parecem ter uma modulação pelo mecanismo dos opioides. Os catecolestrogênios são moléculas derivadas da conversão do estradiol pela 2-hidroxilase e que apresentam então duas partes, um lado que é de estrogênio e o outro de catecolamina. Eles estão em alta concentração no hipotálamo e na hipófise, maior até do que a concentração de estrona e de estradiol. Eles, então, interagem com os sistemas moduladores da via das catecolaminas e da via dos estrógenos. Eles podem inibir a tirosina-hidrosilase, o que vai diminuir as catecolaminas, e competem, então, com essa catecol ou metiltransferase, que está apresentada aí no esquema, o que causaria um aumento das catecolaminas. Sua função ainda não foi definitivamente estabelecida, mas imagina-se então que eles vão interagir entre as catecolaminas e a secreção do GNRH. Lembrando que a secreção do GNRH está diretamente relacionada àquela via noradrenérgica que a gente falou anteriormente. Então, é possível que esses catecolestrogênios teriam uma função de interagir entre as catecolaminas e a secreção do GNRH. Lembrando, então, dos conceitos fundamentais que eu falei antes, que a menstruação normal depende de um GNRH pulsátil em frequência e amplitude adequados e que a pulsatilidade do GNRH está diretamente sob influência da via das catecolaminas, da noradrenalina e da dopamina. Essas vias, lembrando mais uma vez, podem ser influenciadas pelos opioides endógenos, mas podemos pensar também, então, que o feedback dos esteroides sexuais pode ser mediado pela essa via dos catecolestrogênios ou influenciados também por diversos outros neurotransmissores. Agora falando sobre os agonistas e antagonistas do GNRH. Os agonistas, eles vão ter uma função de supressão da secreção de gonadotrofinas e gerar um estado de hipoestrogenismo. Eles podem ser aplicados via intramuscular e intranasal, e lembrando que inicialmente a gente tem um flare effect, ou seja, inicialmente pode aumentar os níveis circulantes de FSH e LH, sendo que esse flare effect ele é ainda maior se for administrado no início da fase folicular, quando o GNRH e o estradiol estão combinados ali para criar uma extensa reserva de gonadotrofinas que estão prontas para serem secretadas. Então, após 1 a 3 semanas, a gente vai ter uma dessensibilização e um down regulation da hipófise que vai promover o hipogonadismo hipogonadotrófico, sendo que, então, essa resposta inicial vai acontecer pela dessensibilização e a resposta sustentada vai ser pela perda dos receptores e pelo desligamento dos receptores, fazendo esse down regulation. Então, a gente tem seus usos clínicos na endometriose, nos leiomiomas, em puberdade precoce, podem provocar amenorreia em pacientes com trombocitopenia e também podem ser usadas na disfunção hormonal no transtorno disfórico pré-menstrual. Já os antagonistas do GNRH, eles vão ter uma função de competir para inibição do GNRH,
causando um declínio imediato nos níveis de gonadotrofinas. Antigamente, nós tínhamos alguns desses produtos que eram associados a efeitos adversos pela liberação histamínica, só que atualmente essas medicações estão evoluindo e antes elas tinham até uma limitação de disponibilidade naquelas vias, né, intramuscular, intranasal, porque tinha uma maior susceptibilidade à destruição pela via oral, mas atualmente nós temos o surgimento de novas medicações via oral sem esses efeitos de liberação histamínica e que podem ser usados na endometriose, em câncer de próstata, na puberdade precoce e infertilidade feminina. Falando agora sobre a neurohipófise, nós vamos falar sobre a via da hipófise posterior, que é um prolongamento direto do hipotálamo pela eminência hipofisária. A ocitocina e a vasopressina vão ser sintetizadas nos núcleos supraópticos e paraventriculares e vão ser transportadas então para a neurohipófise pelos axônios de tratos neuronais que vão descender desses núcleos, passando pela eminência mediana e terminando na neurohipófise, sendo que esse transporte vai ser todo mediado por neurofisinas. A neurofisina 1 relacionada à ocitocina e a neurofisina 2 à vasopressina. Além disso, eles também vão ser liberados no líquido cefalorraquidiano, caindo depois no sistema porto-hipofisário. É importante que eles atinjam o sistema porto-hipofisário para chegarem à hipófise anterior e modular o ACTH, assim a vasopressina, e a ocitocina modular também as gonadotrofinas. Como eu estava falando sobre as neurofisinas, a neurofisina 1, ela também vai ser chamada de estrogênio neurofisina, porque um aumento do estrogênio vai promover um aumento de neurofisina 1 na circulação, que vai aumentar os níveis de ocitocina, sendo que os maiores níveis de neurofisina 1 e de ocitocina serão encontrados diante do pico de LH, que também ocorre pelo estímulo estrogênico. Falando sobre a vasopressina, a sua secreção vai ocorrer pelo estímulo dos osmorreceptores, que estão localizados no hipotálamo. Nós vamos ter receptores de volume no átrio esquerdo, no arco aórtico e também no forame carotídeo. Então, estímulos que vão favorecer a secreção da vasopressina são as mudanças na osmolaridade sanguínea, alterações no volume sanguíneo, estímulos psicogênicos como medo ou dor e a angiotensina 2. A angiotensina 2 vai aumentar essa secreção da vasopressina. Suas principais funções estão na regulação da osmolaridade do volume sanguíneo, na liberação de insulina do ACTH e também na memória. A vasopressina ela é um potente vasoconstritor e um antidiurético, então o aumento na osmolaridade vai aumentar a sua liberação para provocar a retenção de água, enquanto o volume em excesso vai inibir, resultando em diurese. Nas patologias que temos as alterações da vasopressina, nós podemos ter o diabetes insípidos e a síndrome inapropriada de secreção do ADH. Agora, falando sobre a ocitocina, ela vai ter uma função importantíssima no trabalho de parto e no reflexo da lactorreia. Ela vai estimular as contrações do útero e do mioepitélio das mamas. Além disso, ela também inibe o apetite e estimula o comportamento sexual. Concentrações altas de ocitocina vão ser encontradas durante o parto, especialmente no segundo estágio, porque a ocitocina vai estimular a síntese de prostaglandinas que favorecem a preparação do útero para o parto.
Agora, falando mais especificamente sobre a lactogênese, a sucção da mama vai favorecer a liberação de ocitocina, que estimula a descida do leite e também as contrações uterinas na amamentação, sendo que os peptídeos opioides parecem ter um papel na inibição da lactação. Os peptídeos opioides parecem ter um papel importante na inibição da ocitocina e, nesse caso, da lactação, de forma que isso explica como o estresse, o medo e a raiva podem favorecer a inibição da lactação na mulher com dificuldade na amamentação, sendo esse processo mediado pelos peptídeos opioides. Para terminar essa parte da aula, eu vou falar agora sobre a secreção das gonadotrofinas ao longo da vida. Então, a gente vai ter um desenvolvimento da hipófise na 4ª e 5ª semanas de gestação, sendo que na 12ª semana a gente já tem uma funcionalidade do sistema porto-hipofisário. Na 10ª semana, a gente já passa até a síntese do GNRH no hipotálamo e entre a 10ª e a 13ª semanas já tem síntese de FSH e LH na hipófise, sendo que elas vão ter um pico na circulação com 28 semanas. Então, durante a gestação toda, a gente vai ter um aumento de FSH e de LH, demonstrando uma maturação desse eixo hipotálamo-hipofisário para sua total capacidade durante a gestação mesmo. Mas na metade da gestação, a gente vai ter um aumento da inibição desse eixo pelos esteroides maternos, ocorrendo uma redução nas gonadotrofinas. Então, depois do nascimento e durante o período neonatal, a gente vai ter um aumento das gonadotrofinas que vão voltar a cair e atingir um nadir durante a infância, até 1-2 anos no sexo feminino, e depois vão voltar a subir novamente entre 4 e 10 anos. Na infância, como eu falei, o FSH e o LH vão atingir um nadir. Isso vai acontecer, então nós vamos ter baixos níveis de gonadotrofinas e vamos ter uma baixa resposta ao GNRH, assim como uma supressão hipotalâmica nessa fase da vida. Isso vai acontecer pelos aqueles mecanismos que eu discuti até então, o neuropeptídeo Y, as quispeptinas e também uma via GABAérgica. Os primeiros esteroides que vão começar a aumentar durante a infância vão ser o DEA e o S-DEA, quando a menina tiver entre 6 a 8 anos. Agora, falando sobre a transição para a puberdade, então antes da puberdade a gente vai ter níveis muito baixos de FSH e de LH que vão ser transmitidos em pulsos irregulares. Esses níveis baixos parecem ser mediados por um mecanismo intrínseco do sistema nervoso central que vai suprimir a secreção do GNRH na infância e por um feedback negativo muito sensível aos esteroides gonadais. Então, como eu tinha falado lá no começo da aula, a gente vai ter um aumento progressivo na frequência dos pulsos, que vai acontecer principalmente à noite. Eles vão aumentando progressivamente a amplitude e a regularidade desses pulsos. Quando vão começar a surgir os caracteres sexuais secundários, então a gente tem níveis de LH à noite que são 2 a 4 vezes maiores do que durante o dia. Então, a gente vai ter um aumento na coordenação e na pulsatilidade do GNRH. Então, nesse aumento da secreção das gonadotrofinas, o FSH vai atingir um platô no meio da puberdade, enquanto os níveis de LH e de esteroides vão continuar aumentando até o fim da puberdade. Nós temos, então, que a maturação da atividade do hipotálamo segue uma sequência certinha de eventos. O aumento do GNRH, a gente vai ter um aumento na resposta dos receptores ao GNRH, fazendo um aumento na produção e secreção do LH e do FSH, que resulta em crescimento folicular, o que vai aumentar a secreção de esteroides sexuais,
até a gente atingir um padrão adulto de secreção pulsátil do GNRH. Então, na puberdade, é como se a gente tivesse uma reativação do eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, que uma vez tinha sido ativado em sua total capacidade lá na vida fetal, que foi suprimido durante a infância, e agora ele vai voltar a funcionar em sua capacidade total, atingindo assim um padrão adulto. Para finalizar, então, eu trouxe aqui um artigo científico relacionado ao tema, que se chama Central Regulation of PCOS, Abnormal Neuronal Reproductive Metabolic Circuits in PCOS, Pathophysiology. Ele foi um artigo escrito pelo Liao, Qiao e Pan, que são autores chineses, e foi publicado no Frontiers in Endocrinology, no ano de 2021. Esse artigo vai falar sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é uma desordem reprodutiva e endócrina muito comum no mundo, que atinge cerca de 6 a 10% das mulheres no MENAC. A SOP vai ser caracterizada por anovulação, hiperandrogenismo e morfologia dos ovários policísticos, tendo também uma disfunção metabólica associada, que pode incluir resistência à insulina, obesidade e dislipidemia. O eixo hipotálamo hipófise ovariano vai ser um importante ator na fisiopatologia da SOP, sendo que os neurônios secretores do GNRH no hipotálamo vão modular a síntese do LH. Na SOP, o crescimento folicular já está todo prejudicado, causando anovulação nessas pacientes. Lembrando que para a gente ter um crescimento folicular adequado, a gente precisa de uma coordenação do LH, do FSH, dos androgênios, dos estrogênios, do hormônio antimülleriano e também de outros fatores. Então, na SOP a gente vai ter um aumento dos pulsos de GNRH, que aumenta a frequência e amplitude dos pulsos de LH, o que vai aumentar a síntese de androgênio nas células da teca, causando hiperandrogenismo, disfunção ovariana e distúrbios metabólicos. Então, a GABA e as quispeptinas vão estar envolvidas nos mecanismos de upregulation do GNRH, que vão favorecer o aumento dos seus pulsos e das suas frequências, promovendo aquele aumento do LH, que vai favorecer o desenvolvimento da SOP. Esse artigo traz para a gente que existe um crosstalk entre a microbiota intestinal e uma disbiose nessa microbiota, que vai favorecer também esses mecanismos da SOP. Então, os ácidos biliares e essas SCFAs também vão ser reguladores na função do GNRH, favorecendo a SOP. O aumento de androgênios e do antimülleriano também vão contribuir nesse mecanismo, assim como a resistência insulínica e a resistência à leptina. Então, esse conjunto de androgênio, distúrbios metabólicos e essa disbiose intestinal prejudicariam a função ovariana local, ativando o aumento na síntese do GNRH, aumentando o LH e favorecendo o desenvolvimento da SOP. Para concluir, esse artigo traz que análogos de GLP-1 são recomendados no tratamento de mulheres obesas com SOP. O GLP-1 ele vai atuar como modulador dos neurônios de GNRH e também vai modular essas vias GABAérgicas e da quispeptina. O artigo nos traz que a maioria das terapias para SOP ainda são direcionadas para controle sintomatológico, sendo que terapia direcionada para os neurônios de GNRH poderiam ser efetivas, melhorando distúrbios endócrinos, metabólicos e também essa disfunção
da microbiota. Tratamentos envolvendo a microbiota intestinal ainda devem ser estudados, mas o artigo nos traz que eles têm potencial e para a gente observar o papel dessa microbiota com o eixo hipotálamo hipofisário ovariano. E finalizando, não é só o eixo, então, que é um importante ator na fisiopatologia da SOP. O artigo conclui que todo o circuito neuroendócrino, também reprodutivo e metabólico vão ser importantes nessa fisiopatologia. Essas são as minhas referências. Eu usei principalmente o livro do Spiroff para trazer essa aula de hoje no capítulo da neuroendocrinologia. Muito obrigada!